Nesse seminário, que é o terceiro que a Previc e a Abrap realizam sobre os impactos, afetações e aspectos atuariais que foram mudados do ano passado para cá, nós temos feito um conjunto de debates que perpassam principalmente as resoluções do Conselho Nacional de Previdência Complementar, as resoluções 9 e 10 do CNPC. Elas alteraram as taxas de juros reais a serem praticadas pelas entidades. Dois aspectos são muito importantes. Primeiro, que o CNPC foi muito feliz ao estabelecer um ajuste de médio para longo prazo. De que modo? As entidades terão reduções de taxas variando de 0,25 a cada ano pelos próximos 6 anos, que farão com que a taxa máxima de 6 alcance 4,5. Embora isso possa parecer que nesse ano de 2013 o impacto será gradual, ele é gradual para 2013, mas eles têm que ser pensados no seu horizonte, ou seja, no horizonte de 6 anos. Como faremos para transitar dos 6 hoje praticado ou qualquer outra taxa até chegarmos nos 4,5. Dentro desses aspectos, a Previc irá nortear a edição de uma IN, uma instrução normativa que trata e que organiza como as entidades deverão apresentar estudos de aderência, observância e adequação sobre essas taxas de juros. O grande chamado é para que as entidades pensem não apenas em ajuste de aderência de 1 ano, mas de longo prazo. Com isso, teremos que envolver todos os atores, o atuário, o patrocinador, o empregado, de modo que todos eles busquem construir uma condição de saída de longo prazo, para que todos esses impactos sejam ajustados. Nessa instrução normativa, a Previc procurará colocar vários aspectos que norteiem para as entidades o conhecimento sobre o que se espera, qual o conteúdo, prazos, formas, procedimentos que as entidades devem adotar. Mas também responsabilidades, para que cada um dos atores nos fóruns de governança, Conselho Fiscal, Conselho Deliberativo, Diretoria Executiva dos Fundos, ou profissional atuário, ou a ETQ, saibam claramente como cada um deles irá atuar para que esse estudo ocorra. O estudo tem que ficar muito claro, ele é um estudo feito pela entidade fechada de previdência complementar. Ele é feito pelo técnico, pelo profissional atuário, mas ele deve envolver outros profissionais, outros técnicos da entidade, que irão não apenas complementar, mas formar essa visão do todo, essa visão da entidade na sua gestão de ativos e passivos. Ao atuário, cabe a ele definir claramente qual a melhor taxa de juros e como ela vai impactar a vida de participantes e patrocinadoras, de modo que o gestor possa criar mecanismos ou que mitiguem, minimizem, mas que deem eficácia a essa alteração. Por outro lado, o atuário terá que ter subsídios, ora do AETQ, o responsável dentro da entidade fechada por ser o técnico que é não apenas qualificado, mas que ainda é estatutariamente definido para administrar os recursos previdenciários. Ele terá que demonstrar como a gestão dos ativos, a carteira de investimentos, os segmentos de alocação deverão prover rentabilidade que consiga performar ou atender a taxa de juros que o atuário está projetando. Esses dois atores terão que atuar de mãos juntos na execução desse projeto, porque um vai impactar diretamente no trabalho do outro e os dados de um pode corroborar ou não a projeção que o outro está fazendo. Por outro lado, nenhum dos dois deverá entrar um na seara do outro, cada um na sua área, dentro da sua responsabilidade, respondendo pelas informações, pelo estudo, pelas análises ali propostas. Junto com isso, também colocamos uma responsabilidade muito grande para o Conselho Deliberativo, para a empresa, no caso, que também patrocinadora deverá se responsabilizar pelos dados, e também para que o gestor, o diretor, na formulação desse estudo, subsidie adequadamente. E, por fim, o Conselho Fiscal, que deverá ser o grande fiscal, o grande verificador dessa aderência, demonstrando claramente que toda a governança da entidade entende adequada aquela taxa e, mais ainda, se responsabiliza pela sua consecução. Dentro dos aspectos chaves, a Previc pretende estabelecer que a data
para que as entidades tenham informação ou já tenham divulgado SN, será entre os próximos 20 dias, de modo que ainda no começo de março as entidades já terão essa IN, essa instrução normativa, e poderão já analisar. Elas deverão processar esse estudo até julho, de modo que a partir de julho a Previc possa estudar, analisar, verificar e fazer testes, verificações ou outras complementações que lhe dê a condição de aprovar ou não esses programas apresentados. Os programas não são obrigatórios para todas as entidades. Esse estudo só deve pedir à entidade que quer manter a taxa de juros em 6% ou superior a 5,75%. As entidades que acham que têm as condições ou que têm, de fato, uma estrutura de ativos e passivos bem alinhada, devem elas pleitear e a Previc previamente aprovar antes da sua utilização. As demais entidades devem continuar fazendo os relatórios de estudos de aderência, controles, que a resolução 13 do CGPC já pedia. É um relatório feito pelo Conselho Fiscal a cada semestre, no qual ele lista, verifica e aprova ao longo desse semestre que a taxa, que as premissas, que as hipóteses adotadas estavam aderentes, tanto na gestão de ativos como de passivos. Um chamado importante é para que as entidades, mais do que simplesmente pleitearem sem consistência ou sem condições de tê-la, que elas o façam com parcimônia, porque estão tratando com a vida de milhares de empregados e milhares de empresas que patrocinam os planos e que, obviamente, terão ali ou um encargo maior ou um benefício menor. Mas, de toda forma, é fundamental que se use a educação previdenciária para discutir, independente de ter ou não a manutenção da taxa, com esses dois atores, para que seja dimensionado, para que seja demonstrado o impacto e as condições de mitigá-lo. E a Previc entende que existem basicamente 4 condições importantes que todas as entidades terão que fazer. A primeira delas é buscar diversificar os seus investimentos, fazer com que eles sejam adequados à realidade de riscos e de retornos possíveis e aptos à gestão da entidade, de modo que a entidade poderá minimizar esses impactos, obtendo uma rentabilidade maior nos seus investimentos. A outra é otimizando a estrutura, o custo e, obviamente, a condição de onerar os recursos administrados através de custos. Há um chamado muito importante para que todas as entidades redimensionem, olhem, analisem e criem custos cada vez mais adequados à realidade de baixas taxas de juros. O terceiro chamado é para que as entidades busquem revisar os seus planos. Será que o plano está desenhado adequadamente com o objetivo de prover o benefício previdenciário? Será que, para o tamanho de benefício que eu quero prover, a forma, a estrutura, o rol de benefícios ou a dimensão de riscos de cada um daqueles itens do rol de benefícios está adequado? E o quarto item é que as entidades também podem, junto com tudo isso, envolver participantes e patrocinadoras para explicitar e chamá-los a pensar no custo ou no sobrecusto por conta da mudança de taxa de uma maneira mais tranquila, mais amena, mas também tão responsável quanto se mudasse de uma vez. Então, esses 4 elementos são um grande chamado, que todas as entidades norteiem, não apenas aquelas que têm que entregar o estudo para manter taxa, mas todas as demais, esse processo de uma maneira tranquila, clara, direta, demonstrando como cada uma das afetações pode ser mitigada por esse conjunto de fatores que a entidade vai ter muito que corroborar, que o patrocinador também e que cada participante também. Esta é a boa hora de ter informações adequadas para que a decisão de escolher me aposentar agora ou daqui a algum período seja ensejadora de manter um benefício na medida necessária do poder de compra de cada um dos participantes. E essa chamada é importante porque muitas vezes fala apenas no impacto, vai diminuir X% o benefício, mas ninguém fala que esse benefício pode ser alcançado simplesmente se postergando em 1, 2, 3 ou 4 anos aquele período de concessão. E, por outro lado ainda,
mais do que simplesmente mencionar um impacto que vai reduzir o benefício, talvez a chamada para uma contribuição mais ajustada que ao longo do tempo poderá fazer frente a essa diferença. Ou seja, temos muito que fazer, muito boa sorte a todos e que esse momento ele seja ensejador de uma mudança cultural, profissionalizante, qualificadora da nossa ação enquanto gestor. Que essa responsabilidade é de cada um de nós. E a Previc, junto com as entidades, junto com as associações, e a ABRAP tem um papel muito claro nesse processo, poderá, de certa maneira, muito colaborar para que esse processo seja o mais transparente, o mais direto e o mais claro possível. Assim ganhamos todos.